Aqui é uma questão bem interessante sobre o CPC-12, que trata de ajuste a valor presente, e o foco da questão é o prêmio por risco. Foi aplicada pela banca CESP-Sebrasp no concurso do TJ do Amazonas em 2019. De acordo com a legislação societária e os padrões contábeis do CPC, julgue o item seguinte, a respeito dos critérios de avaliação de ativos. Para fins contábeis, a taxa de desconto a ser utilizada para o cálculo do ajuste a valor presente de elementos patrimoniais decorrentes de operações de longo prazo deve refletir unicamente a taxa de juros livre de risco, mesmo que se possa estimar o prêmio por risco desses elementos de forma confiável. Então, aqui vamos imaginar que a empresa tem um valor a pagar a fornecedores a longo prazo e tem o valor lá, o valor futuro, que é o valor da liquidação a longo prazo. E aqui a questão diz que para fins contábeis, a empresa tem que trazer esse valor futuro a valor presente. E vai considerar aqui qual critério? Vai trazer a valor presente pela taxa de juros livre de risco, ou seja, vai utilizar só a taxa de juros referente ao custo do dinheiro no tempo. E não vai considerar, para efeito de trazer a valor presente, o prêmio por risco desses elementos. Porque como o valor é futuro para pagar lá na frente, além da questão da taxa de juros ao longo do tempo, né, tem também o risco do negócio. Corre o risco de lá na frente esse valor não ser liquidado por conta de algum problema que a empresa venha a ter. Então vamos lá, vamos ver se realmente a empresa não deve considerar esse prêmio por risco. Diz aqui o CPC-12. Ao se utilizarem para fins contábeis informações com base no fluxo de caixa no valor presente, incertezas inerentes são obrigatoriamente levadas em consideração para efeito de mensuração. Então aqui já tem um primeiro ponto. As incertezas pela liquidação daquele valor futuro, ele tem sim que ser considerado. Do mesmo modo, o preço que participantes do mercado estão dispostos a cobrar para assumir riscos advindos de incertezas associadas a fluxos de caixa ou, em linguagem de finanças, o prêmio pelo risco deve ser igualmente avaliado. Ao se ignorar tal fato, há o concurso para a produção de informação contábil incompatível com o que seria uma representação adequada da realidade, imperativo da estrutura conceitual para a elaboração das demonstrações contábeis. Por outro lado, não são admissíveis ajustes arbitrários para prêmios por risco, mesmo com a justificativa de quase impossibilidade de se angariar informações de participantes de mercados, pois assim, procedendo, é trazido viés para a mensuração. Então, a grosso modo, o que isso aqui está falando? Vamos imaginar a situação inversa. Digamos que a nossa empresa tem um valor a receber lá na frente, um valor a receber a longo prazo, valor de 1 milhão. E o que esse CPC diz? Que eu tenho que trazer a valor presente esse 1 milhão descontado pela taxa de juros, mas eu também tenho que considerar o prêmio, o risco de lá na frente eu não receber o valor do meu cliente, não ter dinheiro para liquidar. Então, digamos o seguinte, eu tenho esse ativo recebíveis, né? E digamos que eu esteja precisando de dinheiro agora e vou negociar esse título no mercado. Vou fazer como se fosse um desconto de duplicatas. Na hora da financeira calcular esse valor futuro, trazer a valor presente para me entregar esse recurso e resolver a minha questão de caixa, o que essa empresa vai fazer? Ela vai trazer esse valor futuro a valor presente, ela vai descontar a taxa de juros da operação, só que ela também vai embutir nessa atualização, nesse desconto, o valor do prêmio do risco, porque lá na frente eu posso vir a não liquidar por algum problema de fluxo de caixa. Então, digamos que eu tenho um recebível, né, recebíveis no total de 1 milhão. E trazido pela taxa de juros, eu chegaria a 900 mil. Esse banco, além de trazer a valor presente, trazer pelo valor de 900 mil, ele vai considerar o prêmio pelo risco. Então, ele vai trazer
ele não vai me dar 900 mil reais, ele vai me dar um pouco menos, digamos, 850 mil reais. Então, os 100 mil reais seria pela taxa de juros da operação trazida a valor presente e os 50 mil ele também vai descontar. Por quê? Porque ele que está assumindo o risco de me antecipar esse recurso hoje e só vir a receber esse recurso lá na frente do meu cliente. Então, a grosso modo, seria basicamente isso que diz esse CPC nesse ponto. Voltando aqui à questão. Para fins contábeis, a taxa de desconto a ser utilizada para o cálculo do ajuste ao valor presente de elementos patrimoniais decorrentes de operações de longo prazo deve refletir unicamente a taxa de juros livre de risco, mesmo que se possa estimar o prêmio por risco desses elementos de forma confiável. Não. Se eu consigo mensurar o meu prêmio, o prêmio por risco, né, da operação, eu também tenho que considerar no momento de trazer a valor presente aquele meu recebível ou aquele valor que eu tenho que pagar lá no futuro. Gabarito errado.